Dentro desse entendimento da geração de vapor, como já foi apresentado na vez anterior, agora nesse entendimento nós vamos fazer o detalhamento do entendimento da câmara de vapor. Então, nós vamos encontrar dentro da câmara de vapor esses elementos aqui como PI, que é a pressão interna do vapor, o T é a temperatura do vapor nessa pressão, o CL é o calor latente, o CS é o calor sensível e o CT é o calor total, que é exatamente a soma do calor latente com o calor sensível. O VE é o volume específico. Então, esses elementos estão presentes no vapor que está na câmara de vapor. E a câmara de vapor, como é do conhecimento dos senhores, é esse invólucro formado pelo costado da caldeira, mais o espelho frontal, o espelho traseiro, com essa lâmina d'água, os senhores estão vendo, aonde nessa interface está acontecendo a ebulição da água, a transformação do estado líquido para o estado gasoso. E esse estado gasoso é o que nós vamos chamar, então, de vapor. E esse primeiro vapor é o que nós chamamos vapor saturado. Porque em outras aplicações, esse vapor saturado pode passar pelo que nós chamamos superaquecedores. Esse vapor é aquecido, é retirado mais ainda a umidade desse vapor. É o que nós vamos, dentro do gráfico de Moller, chamar de título, reduzir o título do vapor, retirar a umidade que ainda está presente no vapor. Aí esse vapor deixa de ter essa característica do primeiro vapor gerado pela caldeira, como ele passou pelos superaquecedores, ele passa a ser chamado vapor superaquecido. Em processo de geração de energia, aonde esse vapor superaquecido tem um mínimo de umidade, é quando ele é injetado para soprar na pá da turbina, para a turbina girar. No nosso caso aqui, nós estamos tratando de uma caldeira geradora de vapor, flamo tubular, porque os gases que são formados lá na caldeira, quer dizer, na fornalha, circulam por dentro dos tubos de gás quente. E como os senhores estão observando. E os tubos de gases quentes em uma caldeira flamo tubular estão mergulhados dentro da água da caldeira, como os senhores estão vendo aqui. Pois muito bem, nós já identificamos a câmara de vapor, identificamos os tubos de gás quente, o espelho frontal, o espelho traseiro, o costado. Claro que na caldeira nós vamos ter as válvulas de segurança. Válvula de segurança 1, válvula de segurança 2, que já é do conhecimento dos senhores. Se a caldeira tiver uma superfície de aquecimento
igual ou maior do que 500 pés quadrados, que corresponde a aproximadamente 47 metros quadrados de superfície de aquecimento, a ASME é uma norma que manda que a válvula que a caldeira tem que ter pelo menos 2 válvulas de segurança. É o que eu estou explicando aqui. A caldeira tem que ter um manômetro, que vai medir a pressão interna do vapor, vai ter o pré-exostato, que o pré-exostato tem a função aqui de um controlador de pressão, enquanto o manômetro é um indicador de pressão. Também nós poderíamos ter na caldeira, colocar na caldeira, nessa posição aqui, um termômetro, para medir, então, a temperatura desse vapor que está no interior da câmara de vapor. Então, vejamos. Então, nesse caso, nós teríamos pressão interna, temperatura, calor latente, calor sensível, calor total e volume específico. Os senhores já sabem que é exatamente nessa lâmina d'água, nessa interface, que acontece a transformação do estado líquido da água em um estado gasoso. E esse estado gasoso nós chamamos então de vapor. Aonde esse vapor ele está em forma, existe ele caracterizado como calor latente mais calor sensível e com temperatura e pressão características. Então, quando você observar a caldeira, lá no manômetro, ele marca uma pressão interna do vapor. Nós tomamos como exemplo essa caldeira, aonde, quando se olha para o manômetro, a pressão interna do vapor na câmara de vapor é 8 kgf por centímetros quadrados. Pois muito bem. Enquanto a temperatura nessa pressão que o vapor está no interior da câmara de vapor, ela está em 174,5 graus centígrados. Muito bem. Gostaria já de deixar claro que a proporção que a pressão aumenta, há uma correspondência com o aumento de temperatura. Por isso eu coloquei essa seta subindo e essa seta subindo, mostrando quando se aumenta a pressão interna do vapor, se aumenta a temperatura desse vapor. Bom, dentro dessa explicação, os senhores já foram observados que existe o calor latente e o calor sensível. É interessante entender que a caldeira, ela foi projetada, como no caso dessa caldeira, para trabalhar com uma pressão operacional, que os senhores já conhecem, para atender o processo industrial, aonde ele precisa de 8 kgf por centímetro quadrado.
Muito bem. Então, nós vamos esperar que a caldeira se mantenha sempre com a pressão interna de 8 kgf por centímetro quadrado. Nós já mostramos isso na primeira explicação sobre todas as pressões da caldeira, aonde entra em cena o pré-exaustato, que ora manda ligar, ora manda desligar o exaustor, de forma a se manter a caldeira produzindo sempre uma pressão operacional, que no caso aqui é uma pressão interna, de 8 kgf por centímetro quadrado. Logicamente, nessa pressão, a temperatura é 174,5 graus centígrados. Exatamente essa empresa está trabalhando com o processo de aquecimento e precisa dessa temperatura. Consequentemente, o calor sensível correspondente a essa pressão é 176,4 kcal por kg. Em cada quilo de vapor, nós vamos ter 176,4 kcal de calor. E o calor latente, 485,6 kcal por kg. Então, em cada quilo de vapor que nós estamos cedendo para que haja a troca térmica, nós temos um calor de 485,6 kcal. Os senhores observem que quando a pressão aumenta, aumenta também o calor sensível. Agora, o calor latente, se a pressão aumentar, o calor latente diminui um pouco. São características termodinâmicas de comportamento desse vapor. E o calor total que está aqui, dentro da câmara de vapor, esse vapor, o calor total dele é a soma do calor sensível mais o calor latente. Por isso eu coloquei o mais, deixando claro que o calor total desse vapor no interior da câmara de vapor, que está indo para o processo industrial, pela saída da válvula de bloqueio, que é exatamente a válvula aonde nós liberamos vapor, colocar a válvula de bloqueio. Então, essa válvula aqui é exatamente uma válvula aonde esse vapor vai seguir para o processo industrial. Perfeito. Então, nós temos também uma característica aqui do volume específico. O senhor observe que em 1 quilo de vapor, esse quilo de vapor, ele tem um volume de 0,18 metros cúbicos. Agora, quando a pressão aumenta, há uma tendência desse volume específico diminuir. Significa dizer que esse volume, que esse vapor, ele vai ficando menos denso. Os senhores observem que a seta está para baixo. Isso é uma análise
da tabela de vapor uma síntese de como se comporta o vapor no interior da câmara de vapor. Então, nós apresentamos todos os elementos. Vou outra vez chamar a atenção da importância das camadas de controle d'água no interior da caldeira. Então, essa camada superior é o que nós chamamos nível desliga-bomba. Os senhores já sabem que existe uma bomba de enchimento e recalque que é para manter sempre essa faixa de nível desliga-bomba até o nível liga-bomba como um controle, uma faixa operacional. Se isso está acontecendo, a caldeira está produzindo dentro da conformidade para que ela foi projetada. Agora, se por algum motivo a bomba quebra, seja por defeito mecânico, seja por defeito elétrico, ou por outro defeito, ou uma falta muito demorada de energia, aí, como não liga a bomba, nós entramos no nível crítico. Então, esse nível crítico ainda tem uma camada d'água. Os senhores observem que aqui é os tubos de gases quentes, mas nesse traçado vermelho eu mostrei que ainda existe uma camada d'água, porque a caldeira entrou em nível crítico, então existe essa camada d'água ainda cobrindo os tubos da caldeira. Porque esses tubos da caldeira, no caso de uma caldeira flamo-tubular, os senhores já sabem que os gases quentes passam por dentro dos tubos. E esses tubos estão mergulhados no interior da água da caldeira. Se eles forem descobertos, então ainda tem a camada d'água. Se continuar baixando esse nível e o operador da caldeira não operar o injetor, ou o injetor estiver com problema, ou mesmo o injetor com uma aplicação errada, utilizando água acima de 40 graus, ele não vai conseguir ainda aproveitar o vapor no interior da câmara de vapor e completar o nível d'água para não descobrir os tubos, enquanto a situação é controlada. O senhor já sabe que numa situação de nível crítico, a caldeira vai alarmar, dizendo que a caldeira entrou em nível crítico, o operador vai tomar a iniciativa de abafar, fechar as entradas de ar, que é para retirar o oxigênio e apagar o fogo da fornalha. Apagando o fogo da fornalha, os gases quentes aqui vão cessar. E a caldeira não vai entrar em sobreaquecimento, porque o injetor vai compensando o nível da água para que não descubra os tubos. O fabricante, como a Comodoro, fala que o injetor que ela produz, de 2 a 10 kgr por centímetro quadrado, e a água sendo menor do que 40 graus de temperatura, ele vai funcionar prontamente. Então, se essa camada, que eu estou chamando camada d'água de segurança, for vencida, há a descoberta dos tubos de gás quente e a caldeira vai entrar em superaquecimento.
eu já falei e vou repetir. Quando a caldeira entra em superaquecimento, os tubos da caldeira, aquele calor aumenta imensamente, porque não tem mais a água pelo lado externo do tubo refrigerando esse tubo. Então, a tendência é o calor interno dessa caldeira, que já está com os tubos descobertos. Então, esse calor vai aumentar a ponto de ameaçar a integridade estrutural da caldeira, porque a caldeira é projetada para uma PMTA, pressão máxima de trabalho admissível. Mas essa pressão máxima de trabalho admissível, quando nós projetamos a caldeira, é calculada com a caldeira dentro da faixa operacional dela. A bomba ligando, a bomba desligando e atendendo sempre a pressão operacional de 8 kgf por centímetro quadrado. Mas a caldeira, quando entra em superaquecimento, não mais vai atender a PMTA, porque a chapa do costados, ao espelho frontal, traseiro, ficam com temperatura muito elevada. E essa chapa, tomando como exemplo a STM 285 graus C, até 350 graus centígrados, a tensão admissível é ok, ela se mantém. Agora, se há uma pressão, uma temperatura maior do que 350 graus, essa tensão admissível desse material cai muito. Já não é mais a PMTA de projeto. Então, a pressão interna que ainda existe no interior da câmara de vapor pode superar a resistência desse material nesse status totalmente fragilizada, porque o aço, quando aquecido, nesse caso, saiu da curva de projeto, a tensão admissível caiu muito. Então, nessa hora, a caldeira pode, então, explodir. Então, por isso, todo o cuidado para que a caldeira não entre em superaquecimento. Muito bem, como eu falei de PMTA, essa válvula VS2 pode ser regulada na pressão máxima de trabalho admissível. Nós vamos colocar aqui como exemplo 12 kgf por centímetro quadrado. E essa caldeira jamais pode passar dessa pressão que eu falei aqui da válvula de segurança 2, que eu coloquei aqui como AVS2 aqui, 12 kgf por centímetro quadrado. A norma manda que essa segunda válvula seja regulada igual a PMTA ou um pouco abaixo. Agora, abaixo da válvula de segurança 2, existe a válvula de segurança 1. Então, ela tem que ser regulada com a pressão menor. Então, 10 kgf por centímetro quadrado. Agora, entre a pressão 10 kgf por centímetro quadrado
e a 12, vai ter mais duas pressões, que é do conhecimento dos senhores, que é a pressão liga-exaustor e desliga-exaustor. Porque é exatamente para que haja sempre esse controle de manter a pressão operacional em 8 kgf por centímetro quadrado. Então, quando isso ocorrer, aí nós vamos colocar o exaustor, no caso aqui, como a pressão operacional é 8, nós vamos colocar aqui a pressão liga e desliga exaustor. Então, pressão liga exaustor, pressão desliga exaustor. Então, a pressão liga exaustor é quando ela estiver se aproximando de 8. Porque a caldeira não pode trabalhar com menos de 8 kgf por centímetro quadrado, porque o processo industrial precisa dessa pressão. Então, senhores, nessa hora, quando está chegando perto aí de 8,5, aí liga o exaustor. Mais circulação de ar no interior da fornalha, mais produção de gases quentes, mais o fogo aumenta, porque nessa hora o operador tem que carregar lenha no interior da fornalha. E se o processo for automatizado, nessa hora nós estamos colocando mais combustível no interior da fornalha. E a pressão vai aumentando. Mas nós não podemos deixar que essa pressão chegue a 10 kgf por centímetro quadrado, porque senão vai abrir a primeira válvula. Então, o que é que nós fazemos? Desligamos o exaustor. Então, nós vamos desligar o exaustor, pressão de liga do exaustor, com 9,5 kgf por centímetro quadrado. Nessa hora, eu tenho orientado para os operadores de caldeira que não é mais necessário colocar lenha na fornalha. Assim como no processo aonde a alimentação de combustível na fornalha fosse automatizada, para de injetar combustível na fornalha. Então, nós mostramos num contexto global e detalhado o entendimento do que acontece no vapor que está enclausurado na câmara de vapor. Os senhores já foram informados que quando o vapor que está se gerando nessa lâmina d'água, saindo do estado líquido para o estado gasoso, ele se expande muito. Não vai sair, ele fica retido, por isso aparece a pressão interna. Bom, detalhamos todos os elementos constituintes da câmara de vapor.